Então, eu acho essencial que a gente fale sobre a abolição da escravidão aqui no Brasil, né? Até porque, desde o tempo da colônia, tudo que era riqueza que foi produzida lá na época dependia da mão de obra escravizada. E continuou isso até o fim do primeiro reinado, né? E, tipo assim, ao mesmo tempo lá na Europa, especialmente ali pela Inglaterra, a Revolução Industrial tava muito forte, tava mudando tudo e tava mudando muito o jeito de trabalhar e o mercado da época. Só que daí, por causa disso, a escravidão começou a ser vista como um problema. Até porque, pense comigo, se os escravos não tinham salário, eles não compravam nada. E se eles não compravam nada, eles não tinham como participar daquele mercado, o que prejudicava o mercado, porque na época era o que estava em expansão. Por isso, lá em 1845, a Inglaterra assinou a Lei Bill Aberdeen, que abolia a escravidão e proibia o tráfico de escravos ali pelo Atlântico. E por causa disso, o Brasil ele ainda foi forçado a acabar com esse tráfico também, criando a Lei do Eusébio de Queiroz, lá em 1850. Mas bem antes disso, lá em 1831, já existia a Lei Feijó, que teoricamente proibia a entrada de novos escravizados no Brasil. Só que foi dela que surgiu aquele ditado, lei pra inglês ver, sabe? Até porque ela nunca chegou a ser realmente aplicada, era mais uma tentativa do governo de mostrar o serviço para os ingleses, sem de mexer de verdade nos interesses dos senhores de engenho da época. Então, desde que começou o segundo reinado, o governo brasileiro ele começou a sofrer muita pressão, principalmente da Inglaterra, para acabar com a escravidão aqui também, até porque eles estavam querendo defender os interesses econômicos dele, né? Só que ao mesmo tempo que eles tinham essa pressão da Inglaterra, eles também tinham uma pressão contrária dos fazendeiros da elite agrária, até porque toda a economia ali brasileira dependia da mão de obra escrava. E foi aí que esse movimento ganhou força. E daí, a partir disso, ele se tornou um movimento social lá na metade do século XIX, por mais que ele já existisse desde o fim do século XVIII. É isso que eu ia comentar. É claro que o movimento ganha força a partir da metade do século XIX, mais ou menos. Mas é importante ressaltar que a Conjuração Baiana, por exemplo, que foi realizada por escravizados, alfaiates, entre outras pessoas de profissões mais simples, já possuía um caráter abolicionista em 1798, com uma influência forte também do iluminismo que já havia sendo praticado e explorado desde a Inconfidência Mineira no Brasil, e de movimentos como a Revolução Haitiana, que foi realizada por escravos e levou à independência do país. Ainda antes disso, havia resistência realizada pelos escravizados, das mais diversas formas, além das revoltas como a Conjuração Baiana, que existiam, por exemplo, os quilombos, como o Quilombo dos Palmares, que serviam como símbolos de resistência à escravidão, muito antes do século XIX. Exatamente. O ponto ali é que o movimento ele foi ganhando mais força entre a metade e o final do século XIX, especialmente ali depois da Guerra do Paraguai. Depois disso, o abolicionismo ele foi ganhando mais espaço ainda no cenário político brasileiro. Ali você conseguia ver várias organizações surgindo. Uma delas, por exemplo, era a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, que foi criada lá em 1880 pelo Joaquim Nabuco e o José do Patrocínio. E essa galera fazia de tudo, comprava as alforrias, debatia projetos, lá no Congresso. Enfim, esse povo era muito atuante. E além disso, jornais da época, como a Gazeta da Tarde e a Cidade do Rio, que eram liderados pelo próprio José do Patrocínio, eram super importantes porque eles serviam para denunciar a situação dos escravizados e ajudavam a dar mais visibilidade no movimento. E olha só, na parte jurídica, tinha o Luiz da Gama, que foi uma pessoa essencial. Para quem não conhece, ele tinha nascido liberto por conta da lei do ventre livre, que definia que filhos dos escravos já nasciam livres, porém, o pai dele vendeu ele para um senhor de terra, porque o pai dele era uma pessoa muito endividada e deu a liberdade do filho ali para conseguir pagar suas contas. Só que lá pelos 17 anos dele, ele começou a ter acesso à educação. E foi ali que, com um advogado, ele entendeu sobre os direitos dele e, por causa disso, ele conseguiu virar um homem livre, porque ele começou a entender mais das leis, começou a entender mais dos direitos, e ele conseguiu provar que ele, na verdade, era um homem livre. Depois disso, ele se tornou um rábula, que pra quem não sabe, é um advogado, só que sem diploma. E por conta disso, ele conseguiu provar a liberdade de vários escravizados, que eles ainda estavam em condições ilegais, até porque eles eram livres por conta da lei do ventre livre, porém mesmo assim eram tratados como escravos. Mas é importante também dizer que nem tudo era muito consenso ali no movimento abolicionista. Tinha muita visão política diferente ali. O Joaquim Nabuco, por exemplo, ele
ele era monarquista. Ele defendia o fim da escravidão, porém ainda aprovava a monarquia. Já o José do Patrocínio, ele era uma das vozes principais ali no movimento republicano. E aí, lá para 1888, isso tudo culmina na assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Só que, no ano seguinte, em 89, os senhores de engenho que não foram indenizados apoiaram a proclamação da República. E esse novo governo não criou nenhum plano para reintegrar os negros libertos na sociedade. E até hoje a gente pode ver as marcas que isso deixou. Exatamente isso. Às vezes é dito que a princesa Isabel libertou os escravizados, e ela é celebrada como uma grande figura da abolição. Mas não é exatamente assim, né? Primeiro que, muito bem dito por você, existe todo um contexto, uma motivação e uma pressão conjunta, além de uma resistência que já existia desde antes do próprio Império, por trás da abolição. E apesar da Lei Áurea ter sido um avanço, ainda tinha muito a ser feito, que simplesmente não foi executado. E essas pessoas agora não seriam mais escravizadas, na teoria, mas não houve planos por parte do governo republicano que assumiu a partir de 1889 para reintegrar os negros libertos à sociedade. Então tiveram que continuar realizando trabalho mal pago e precarizado, seja nas cidades ou na fazenda. Até os dias de hoje, a população negra é a que sofre com maior falta de oportunidade no país, que detém o menor poder aquisitivo, compõe a grande maioria da população carcereira do Brasil e ainda sofre constantemente com racismo, que por sua vez ainda é severamente presente na estrutura social brasileira.